Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome. O Evangelho puro e simples é o tema da mensagem, à luz do Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo de número 1, do verso de número 1 ao verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Parecia um dia comum na movimentada estação de metrô chamada L'Enfant Plaza, em Washington, D.C. Quando então, na manhã do dia 12 de janeiro de 2007, um jovem vestindo calça jeans, camiseta e um boné tira um violino do seu estojo e começa ali a tocar belíssimas notas. Seria apenas mais um artista se apresentar na estação de metrô? A pessoa a qual se apresentava era Joshua Bell, considerado por muitos um dos mais notáveis violinistas da atualidade. O instrumento que ele tocou era um raríssimo Gibson ex-Uberman, feito à mão em 1713 por um homem habilidosíssimo chamado Antônio Stradivari, um dos violinos mais cobiçados do mundo. Ainda hoje ele é avaliado em 3,5 milhões de dólares. Impressionante. A música que Bell tocou naquela ensolarada manhã foi Ciccone Partita, em Ré menor, ainda hoje aclamada como a peça mais extraordinária da história. E qual foi a reação do público? O que vocês acham? Das centenas de pessoas que passaram por ali, apenas 7 pararam para ouvi-lo. Agitadas, apressadas, ensandecidas pela tirania da agenda, as demais perderam aquele precioso e gratuito espetáculo de sons que tanto fazem bem para a alma e para o coração. E o jornal Washington Post, que havia patrocinado aquela apresentação anônima, noticiou uma matéria publicada em abril de 2007, que o objetivo era avaliar ali o gosto, as prioridades e a percepção do público. E a maioria daquelas pessoas perdeu uma oportunidade singular de ouvir a apresentação em excelência de um dos maiores músicos contemporâneos, simplesmente porque estavam ocupadas demais com outras coisas. De forma semelhante, a beleza do Evangelho tem sido ignorado por muitos que têm olhos, mas não enxergam. E os acordes das notas da graça que o Espírito Santo tem produzido através da pregação fiel na igreja não têm encontrado ouvidos atentos. E um dos problemas mais graves no contexto da igreja evangélica brasileira é, sem dúvidas, a falta de entendimento bíblico sobre a natureza da igreja, sobre a sua origem e a sua missão e o seu destino. Porque boa parte dos cristãos se afastaram do Evangelho porque eles têm uma visão distorcida, caricata, limitada, ou até mesmo um entendimento errado sobre o que é a igreja. E o entendimento errado sobre o que é a igreja e o que é o Evangelho é uma tragédia, irmãos. Uma tragédia. A pessoa vai escutando só histórias, só baboseiras. Então, o coração vai sendo blindado, algumas camadas vão atrapalhando, os olhos vão sendo embaçados, os ouvidos ensurdecidos, até que a beleza do puro e simples Evangelho vai sendo deixada de lado. E isso vai sendo substituído por outras coisas. É sempre uma adição. O Evangelho mais algo.
O Evangelho, então, não é mais suficiente para manter o indivíduo. E esse processo, ele pode ser comparado a uma erosão. Não sei quantos já tiveram essa experiência. A erosão é quando algo ali corrói uma terra. Um processo lento, silencioso e sutil. Lento, porque demanda muito tempo. Silencioso, porque se acontece sem alarde. No entanto, se não forem contidos os problemas, os resultados podem ser terríveis. Eu quero fazer um alerta a você. Os cristãos precisam ter os seus olhos atentos, abertos, para enxergar o verdadeiro Evangelho, a fim de que Cristo Jesus seja glorificado. Cristo e Cristo somente. O tema que nós vamos falar hoje é um tema que, como esse processo de erosão foi acontecendo, esse tema também foi perdendo a sua essência com os desvios dos homens na pregação do Evangelho. E o evangelista Marcos está buscando aqui, nesse texto, resgatar o puro e simples Evangelho, numa cultura onde há muitas distrações. Esse texto é atual. E uma das características mais marcantes da igreja primitiva era o zelo pela pura pregação do Evangelho, sem manchas, sem adição. Hoje nós vamos falar sobre isso e vamos pensar um pouco aqui sobre como identificar o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo e a sua singularidade, e como essa mensagem ainda hoje precisa ser proclamada, porque ainda hoje Deus continua chamando pecadores ao arrependimento. Mantenha sua Bíblia aberta, que nós vamos examinar algumas partes desse texto. Veja, os escritos da antiguidade, normalmente eles começavam com uma dedicação formal, descrevendo ali o propósito do livro, qual era o objetivo do livro, ou uma linha de abertura tratando do primeiro assunto a ser discutido. Basta observar as outras cartas de Paulo, ele sempre diz ao que ele vai falar. Mas veja, curiosamente, o Evangelho de Marcos começa da segunda maneira, como uma linha de abertura tratando o primeiro assunto a ser discutido. Veja que está expresso logo no verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Marcos é um habilidoso escritor. Comecei uma série de exposições aqui no Evangelho de Marcos, e uma das coisas que se destacam nesse habilidoso escritor é de fato essa característica, como ele escreve coisas ricas no seu trabalho. E como ele é um habilidoso escritor, o título seria esse: princípio, a primeira palavra aqui registrada em Marcos. Nada do que está registrado aqui nesse Evangelho foi por acaso, irmãos. Toda a palavra, toda a expressão registrada nesse livro aqui não estão aqui por acaso. Elas são propositivas. E ele escolheu essa palavra como um lembrete da atividade de Deus na história. Ainda hoje Deus continua agindo. Porque a Bíblia, você pode até pensar isso, mas a Bíblia não é um livro desconexo. O próprio Deus cuidou para que não houvesse erros, mas que ela fosse conectada entre o Antigo e o Novo Testamento. Observe, por exemplo, no princípio, Deus criou o mundo. Assim também, a era do Evangelho é manifesta quando o Filho de Deus se torna um ser humano em Jesus Cristo. Então perceba, Marcos está aqui começando uma conexão sobre a criação de Deus e a nova criação em Cristo Jesus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E de fato, a palavra grega traduzida por princípio é arque, e ela tem o mesmo sentido da palavra utilizada em Gênesis, primeiro, em termo de origem, ou princípio. Então, Marcos tem a intenção inicial aqui nesse Evangelho, de dar autoridade em quem o Evangelho se origina, o próprio Deus, o autor e criador de tudo que existe. Porque para Marcos, a introdução corpórea de Jesus tem o mesmo tamanho e equiparação da criação do mundo, pois em Jesus, uma nova criação está acontecendo. E para nós entendermos sobre esse tema, eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas que nos direcionam ao encontro do Evangelho e da sua essência.
Primeiro, o que é o Evangelho? Vou repetir. O que é o Evangelho? Esse Evangelho no qual Marcos fala, não é aqui um livro, como acontece em Mateus, onde ele inicia ali com a genealogia de Jesus. Ele começa, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Antes, para Marcos, o Evangelho é a salvação, é a história da salvação em Jesus Cristo. E a palavra para Evangelho, ela tem uma expressão curiosa, significa Evangelion, que praticamente tem a sua tradução literal como boas novas. E esse termo, Evangelion, tanto no Antigo Testamento, quanto na literatura grega, era comumente usado para relatar as vitórias nos campos de batalha, como também em outras áreas para dar boas notícias. Então veja, quando os filisteus, por exemplo, derrotam a tropa de Saul no Monte Gilboa, diz o texto que eles enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar o Evangelho, a notícia no meio do povo. Diz assim 1 Samuel 31:9: cortaram a cabeça de Saul e despojaram as suas armas, enviaram mensageiros pela terra de filisteus ao redor, para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Então veja, esse termo normalmente ele era usado e associado para vitórias políticas e militares, mas ele também era usado entre os gregos como outras formas de darem boa notícia. Por exemplo, na obra de Suetônio, historiador que escreveu um livro fantástico chamado A Vida dos 12 Césares, ele diz que no ano 9 a.C., na década do nascimento de Jesus, o aniversário do imperador César Augusto foi aclamado como Evangelho. Mais uma vez a expressão. Então, uma vez que César havia sido aclamado como Deus, seu aniversário ali assinalava as boas novas para o mundo. Mas há uma observação a ser feita, irmãos. Veja, essa palavra no mundo greco-romano, ela sempre aparecia no plural. Boas novas. Boas novas. Com o sentido de uma boa novidade, boa notícia, mas no meio de outras boas notícias. O evangelista Marcos, no Novo Testamento, é a primeira vez que ele usa essa palavra no singular. A boa notícia de Deus em Cristo Jesus. O que Marcos está querendo dizer é que não há nenhuma outra boa notícia além dessa. Primeira vez que essa palavra é usada no singular. William Hendricks diz assim: o Evangelho é a mensagem de salvação endereçada a um mundo perdido em pecados. E a parte mais importante dessa boa nova não é o que nós devemos fazer, mas sim o que Deus fez em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. Não é aquele discurso que ainda hoje está presente em muitas igrejas: Deus fez sua parte, agora você tem que fazer a sua. Não é isso. A obra de salvação não é uma obra pela metade, mas é uma obra completa em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. E ela é perfeita e suficiente. E há aqui uma aplicação para nós. Ouça, todos nós precisamos do Evangelho puro e simples. Todos nós. Observe, irmãos, na história da igreja evangélica do Brasil, os primeiros missionários chegaram ali no século XVI e XVII aproximadamente. Primeiro os calvinistas franceses, no estado do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Depois 14 missionários foram enviados de Genebra para cá. Mas a obra acabou não avançando. Século XVII, os holandeses foram enviados para cá. No século XVIII, não há registros do Evangelho entrando no Brasil. Mas no século XIX, Napoleão está ali dominando a Europa. A corte portuguesa está vindo para o Brasil. E em 1810 é feito um decreto por Dom João VI, com a abertura dos portos e também das nações amigas. E nesse contexto chegam ali os ingleses, que em sua maioria eram protestantes.
E a partir do meado do século XIX, então, começa o processo de evangelização com os anglicanos, congregacionais, presbiterianos, metodistas, batistas. E a partir do meado do século XIX, então, acontece a entrada do evangelho no Brasil. E o termo evangélico, no século XIX, era considerado um termo de um povo que abraçou o evangelho e que não negociava esse fundamento. E qual era o fundamento? Você não é salvo por aquilo que você faz. Você é salvo pelo que Cristo fez. E foi um período de grande bênção. Mas veja, nas últimas 3 décadas, podemos colocar talvez até 4 décadas, nós temos sofrido um triste processo de empobrecimento doutrinal, moral e espiritual sem precedentes no nosso país. Foi uma lenta erosão que demoliu a fé evangélica no Brasil. E muitas pessoas que frequentam os bancos da igreja mostram ali dificuldades para responder essa simples pergunta: o que é o evangelho? Ou as respostas são erradas ou parcialmente verdadeiras. Naquela época, as crianças desde cedo eram catequizadas e sabiam responder todas as suas perguntas sobre a sua fé. Agora veja, há poucos anos atrás foi feita uma pesquisa nos principais seminários dos Estados Unidos da América, e boa parte dos seminaristas, futuros pastores, não responderam adequadamente essa pergunta. Porque no mundo onde há falsidade, onde há muitas direções, há muitas pessoas confundindo o que é falso com o que é verdadeiro. Provavelmente, para ilustrar isso, você vai se lembrar daquelas luzes roxas que os mercados, não sei se ainda hoje usa, pouca gente usa dinheiro vivo, né? Mas os mercados usavam uma luz roxa que ficava embaixo do balcão. Quando você entregava a nota de 50, eles passavam aquela luz roxinha para ver se a nota era verdadeira ou falsa. Não é isso? Depois até inventaram uma canetinha que, se acendesse alguma determinada cor, a nota era falsa. Quando eles queriam ver se o ouro era verdadeiro, por exemplo, ou a prata, os especialistas ali usavam técnicas, misturas químicas, máquinas especializadas, e no final estava lá o laudo, falso ou verdadeiro. Hoje em dia, nos nossos dias, estão em moda as famosas agências de checagem. Elas determinam ali quais falas são verdadeiras e quais falas são falsas, com apenas alguns minutos. Pergunta: como nós podemos dizer isso acerca do Evangelho? Como que nós podemos identificar o que é um evangelho verdadeiro do que é um evangelho falso? Diferenciar os dois. Da mesma forma que as agências de checagem usam fontes para avaliar, nós também temos uma fonte de checagem, irmãos. É através da mensagem falada que nós podemos comparar o evangelho. Como aquela antiga música do antigo Grupo Elo, que se formou Grupo Logos, que diz assim: mas o verdadeiro evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado, a excelência perderá. Então, para elucidar, eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Porque muitas vezes, para definir o que é, nós precisamos primeiro definir o que não é. É uma boa comparação. E nesse sentido, o que não é o Evangelho? O que não é o Evangelho? Ouça, o Evangelho não é um testemunho pessoal. Vou repetir. O Evangelho não é um testemunho pessoal. Há uma confusão entre os meios e a mensagem. Testemunhos pessoais são válidos, são importantes, mas quando eles passam a substituir o conteúdo central à vida, a morte, a ressurreição de Jesus, ocorre ali uma distorção, porque o foco sai de Cristo e se volta para você, para a experiência humana. O que Deus fez na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, pode ser útil, e você realmente precisa contar o que Ele está fazendo na sua vida.
mas o seu testemunho pessoal não é o Evangelho. Dar o seu testemunho não é evangelismo, porque o Evangelho não é sobre mim e sobre você. O Evangelho é sobre a pessoa e a obra de Cristo. Portanto, o meu e o seu testemunho pessoal não são o Evangelho. Segundo, afirmar que Deus ama todas as pessoas e quer fazê-las felizes não é proclamar o Evangelho. Isso é bonito, é agradável, é legal, mas não é o Evangelho. Mas o que fez, meu querido irmão, minha querida irmã, que essa mensagem sofresse alteração? Primeiro, há uma tendência natural no nosso coração de tornar a mensagem mais aceitável, mais palatável. É ou não é? Hoje pela manhã, eu e minha esposa estávamos conversando sobre coisas palatáveis e coisas que não são palatáveis. E eu me lembrei da minha filha de 3 anos. Oferece um brócolis para comer, não quer. Um Cheetos é uma benção, né? Come, que é uma beleza. Nós somos inclinados às coisas mais palatáveis. O Evangelho bíblico, irmãos, inclui coisas palatáveis, mas ao mesmo tempo também inclui mensagens indigestas, temas difíceis, como por exemplo, pecado, arrependimento, juízo, senhorio de Cristo. Isso confronta as pessoas. Então, em diferentes épocas, alguns líderes e alguns movimentos suavizaram esses elementos, tiraram a força deles para evitar a rejeição e atrair mais ouvintes, atrair mais pessoas. Esse processo costuma ser chamado de adaptação cultural. Isso não é o Evangelho. Eu quero ilustrar isso. A partir do século XVIII, através de um homem chamado Charles Finney, um pastor presbiteriano, houve ali uma grande distorção sobre a responsabilidade do homem e também a ação do homem diante da salvação. E o que aconteceu depois desse homem foi uma mudança na chave da evangelização. Em 18 séculos, ouça, em 18 séculos, nunca havia se ouvido ninguém falar de apelo. Não havia nenhum histórico de homens indo à frente para aceitar Jesus através de apelos feitos por pastores. Isso não é uma crítica ao apelo, mas é uma crítica à tendência de achar que o homem pode tomar essa decisão, que a decisão está na mão do homem. Isso começa com Charles Finney, porque a leitura do indivíduo que ouve a mensagem na cabeça desse homem, esse homem tinha o poder de mudar a sua vida. Eu não tenho aqui o objetivo de entrar nos pormenores, mas a partir daí nós escolhemos distorções sobre a responsabilidade do homem no processo da salvação. E o evangelismo então foi sucateado em sua essência. Segundo, existe também uma influência de correntes teológicas culturais. Por exemplo, ideias mais centradas no bem-estar individual, na realização pessoal. Eu vou ilustrar isso para você. Jesus veio para te dar uma vida melhor, conforto, paz. Já ouviu isso? Mas o que diz a Bíblia? No mundo tereis aflições. Então, muitas pessoas acabaram moldando, adocicando a mensagem. E a intenção era tão grande em ser relevante na cultura, que hoje há muitas pessoas que não sabem diferenciar o que é a igreja e o que é a cultura dentro das comunidades de fé. Em vez de enfatizar a obra redentora de Cristo, a mensagem, então, ela passa a girar em torno dos benefícios imediatos para a pessoa. Terceiro, falta de formação bíblica sólida. Em contexto, por exemplo, onde o ensino bíblico ele é superficial, conceitos centrais do Evangelho, eles acabam sendo simplificados demais. Eles acabam se tornando populares, e até soam como algo espiritual, mas não refletem o conteúdo completo da fé cristã. Vejam, irmãos, um dos maiores problemas da igreja brasileira não é combater as heresias. Eu vou repetir.
Um dos maiores problemas da igreja brasileira não é combater as heresias, mas é a falta da capacidade até mesmo para identificar o que é heresia e o que não é. O indivíduo está ali no púlpito falando um monte de heresia e o povo está sentado dizendo amém, amém. Basta uma análise atenta sobre as escrituras que você vai identificar isso. Isso não é um problema novo, irmãos, porque historicamente já no Novo Testamento há alerta sobre isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele advertiu na carta aos Gálatas, dizendo assim, chamando esse evangelho falso de outro evangelho. Isso mostra para nós que esse tipo de alteração, de adulteração, não é algo novo na história. E por fim, as más intenções dos falsários. É o que mais tem por aí. Há questões de intenção, porque de fato há homens sinceros cometendo alguns equívocos, alguns erros pontuais, por falta de instrução, ou qualquer outra questão nesse âmbito. Mas em alguns casos é falta de caráter mesmo. Homens ludibriando e enganando as pessoas por trás da pregação do evangelho. Há muitas pessoas assim. E veja, e a mudança não é apenas na ingenuidade, mas a estratégia, adaptar a mensagem para um crescimento numérico. E o indivíduo está falando, a igreja está crescendo, está crescendo. Ninguém caiu do berço aqui para dizer que não quer que a igreja cresça. Mas esse crescimento de igreja é igual rabo de cavalo, só cresce para baixo. Porque acaba se adaptando a uma aceitação numérica, social, e até mesmo por interesses institucionais ou interesses próprios desses líderes. Portanto, irmãos, vejam, evangelizar não é alargar a porta estreita, a porta continua sendo estreita. E há muita gente querendo meter o pé na porta para alargar essa porta. A porta continua sendo estreita, já dizia Jesus. É por isso que não é a habilidade de quem prega, não é a altura da voz que converte o coração da pessoa. Só Cristo Jesus pode remover um coração de pedra e dar um coração de carne. Nenhuma outra pessoa pode moldar o evangelho. Só Deus diz para o morto, saia daí. E o morto levanta e vem na sua direção. Os meios é o próprio Deus que estabelece, mas não é a habilidade do pregador. E essas coisas todas foram mudadas no decurso dos anos, lamentavelmente. Alguns dizem que o evangelho é sobre perdão de pecados. Sim, o evangelho também é sobre perdão de pecados. Cristo perdoa as pessoas. Outros dizem que o evangelho dá sentido à vida. Sim, ele reorganiza a nossa história. No entanto, o perdão, a alegria, ter sentido na vida não são o evangelho. Isso é a consequência do evangelho. O que é então o evangelho, meu irmão e minha irmã? O evangelho é uma mensagem bem definida nas escrituras. E os apóstolos, os discípulos, eles definiram os evangelhos no seguinte termo: ouça, Jesus nasceu, viveu uma vida perfeita e sem pecados. Ele morreu uma morte expiatória na cruz, mas para nossa justificação, Deus o ressuscitou dos mortos. Ele foi assunto aos céus, coroado Rei da Glória, instalado como sumo sacerdote, e através da sua intercessão por nós, Ele nos sustenta na nossa jornada na fé, até o dia que Ele voltará em glória, para manifestar e consumar o seu reino. O Evangelho diz a respeito sobre a obra de Cristo: encarnação, morte, ressurreição, ascensão, coroação e retorno triunfal. Isso é proclamar o Evangelho, proclamar a Jesus e o que Ele fez. O Evangelho não é um aditivo para viver uma vida melhor, meu querido irmão, minha querida irmã. E percebam como o Evangelho tem sido usado para prometer o que Deus não prometeu. Se você quer ter uma vida melhor, eu vou te dar um conselho pastoral. Se você quer ter uma boa condição, uma vida melhor, trabalhe, se qualifique e você poderá ascender socialmente. O Evangelho não promete riqueza. Não é errado ser rico,
Não é errado ganhar dinheiro, mas o Evangelho não promete isso, irmãos. O Evangelho não promete saúde. Há coisas que você precisa fazer para cuidar da sua saúde, se alimentar bem. Mas até mesmo atletas de alto potencial se alimentam, cuidam da saúde e eles padecem, morrem e vão para o céu ou para o inferno. Ou seja, a vida não está sob a nossa gerência. Nós até achamos que temos gerência sobre a vida, mas você não tem o controle. Se Deus apenas tira o seu fôlego, acabou. Agora, o Evangelho é a mensagem mais poderosa do mundo. É Deus vindo ao nosso encontro e nos trazendo de volta para Ele. E essa mensagem é suficiente, irmãos. Como nós acabamos de ver, é Deus tirando alguém e removendo uma vida toda passada. E a partir desse momento, tudo se fez novo. Há uma carta de João Calvino a Sadoleto que expressa bem o que é o Evangelho. Veja o que ele diz: uma vez que todos os seres humanos, aos olhos de Deus, são pecadores perdidos, sustentamos ser Cristo a nossa única justiça, visto que por sua obediência Ele pagou as nossas transgressões. Por seu sacrifício aplacou a ira divina. Por seu sangue lavou os nossos pecados. Por sua morte fez expiação por nós. Asseveramos que desse modo o homem é reconciliado em Cristo com Deus Pai, não por mérito próprio, não pelo valor das suas obras, mas por misericórdia gratuita. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, é tudo sobre Cristo, o que Ele é e o que Ele fez. Pois bem, pensando nisso, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Primeiro, o que é o Evangelho? Nós respondemos. Segundo, o que o Evangelho oferece? Vejam, irmãos, Marcos, como habilidoso escritor, ele não apresenta Jesus aqui como um guerreiro militar capaz de libertar os judeus da tirania do Império Romano, mas ele o apresenta como um servo sofredor, que havia sido profetizado pelo profeta Isaías, e que Cristo havia sido destinado a sofrer em nosso lugar. Como diz Agostinho, Jesus enfrentou a morte como um cordeiro e a devorou como um leão. E o homem que fracassou na sua primeira viagem missionária, o evangelista Marcos, seria o instrumento de Deus para levar a boa nova a centenas e milhares de pessoas, através dos séculos. O que Marcos pretende apresentar aqui é quem é Jesus, o que Ele fez e o que Ele oferece para que a pureza do Evangelho fosse preservada. Ouça, o Evangelho não é uma apresentação. O Evangelho não é um debate. O Evangelho é uma proclamação. A oferta do Evangelho é a reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus. Então, o evangelista Marcos aqui está focado em nos mostrar a compaixão de Jesus e a sua autoridade. Jesus não está com pressa. Ele realiza 18 milagres, por exemplo, no evangelho inteiro de Marcos, com o tempo que cada milagre demanda. Ele não faz assim: deixa eu resolver aqui isso aqui para focar no que é principal. Não, ele mostra compaixão a cada pessoa que vem trazer um problema para ele. Mostra compaixão sobre a mulher que sofria 12 anos. Ele mostra compaixão sobre Jairo. Mas ele também mostra a autoridade de Jesus. Naquele episódio, por exemplo, que Jesus está dormindo, os discípulos o chamam. Ele sai e ele vai até a tempestade e o mar, ele diz: aquiete-se, acalme-se. E imediatamente a tempestade se acalma e o vento se arrefece. Ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade sobre as enfermidades. Qual enfermidade é incurável? Lepra, ele cura. Cegueira, curou. Ele tem poder sobre as enfermidades, ele é Senhor sobre as enfermidades. Ele também tem poder sobre os espíritos malignos e sobre a morte. Ao ressuscitar, por exemplo, o seu amigo Lázaro, Jesus mostra isso, evidencia isso. E os milagres não são um fim em si mesmo, irmãos.
mas uma demonstração do amor e a obra de Jesus. E há muita gente aí por aí procurando milagres e se esquecendo de Cristo. É ou não é? Eu quero ilustrar isso para vocês lembrando de um caso. Vocês se lembram a confissão de Pedro no capítulo 8 do Evangelho de Marcos? Há uma multidão, Jesus acaba de pregar o Sermão do Monte e há uma multidão ali escutando a sua mensagem. Jesus está ali pregando. De repente, ele troca a mensagem palatável por uma mensagem mais dura. E ele começa a falar de arrependimento. E o que acontece? As pessoas vão indo embora, uma após a outra. Uma após a outra. Jesus. Não é o pastor, é Jesus. As pessoas estão indo embora, todos buscando milagres. E o que ele vira para os apóstolos e diz: e vocês? Não vão com eles também não? E Pedro faz uma confissão que é a dobradiça do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, na metade do livro. Para onde iremos, pois, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então, nessa dobradiça, Jesus traça um caminho direto até a cruz do Calvário. Até Jesus os homens reprovaram, irmãos. Há muita gente dentro da igreja fazendo parte da multidão. E essa oferta, a reconciliação, está evidente nessa passagem. Vejam o que diz em Marcos 10 também, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que paradoxo, irmãos. O Rei, o Senhor de todas as coisas, aquele que criou o mundo, que estava lá na criação, que agiu através da palavra de Deus para criar todas as coisas, como diz Colossenses, está servindo. Isso era impensável para um romano. Até os mesmos próprios judeus, naquela época, os discípulos de Jesus estavam ali sempre discutindo, né? Quem era o maior de nós? Quem é o maior? Quem é o maior? A ânsia por grandeza, por poder, por proeminência. E Jesus, então, ele traz uma nova leitura sobre essa mensagem. Porque ele é o Rei da Glória, que de nada e de ninguém precisa. Mas ele decide voluntariamente e livremente vir esse mundo. Tornar-se humano, tornar-se servo, tornar-se obediente à lei, obediente até a morte de cruz. E no exercício do seu ministério ele demonstrou a sua humildade. Não foi uma obra revelia, ele escolheu se dar. E a palavra resgate é uma palavra muito forte aqui. Um autor chamado Geisman, ele diz assim: quando qualquer pessoa ouvia a palavra luton, resgate, era natural pensar no dinheiro para a alforria de escravos. Veja se essa não é a nossa condição. A escravidão não começa com os europeus no século XIII, século XIV. A escravidão é tão antiga quanto o ser humano. Por várias razões, lamentavelmente, seres humanos escravizaram outros. Lamentavelmente. E no mundo antigo havia um preço para alforriar ou libertar um escravo. Isso acontecia mediante o pagamento de um preço, um resgate. O que nos impressiona, irmãos, é o que o Evangelho nos oferece. Deus enviou seu Filho a esse mundo para nos resgatar, nos libertar de uma tirania incomparavelmente maior do que ter os nossos direitos civis cerceados. Nós estávamos escravizados por 3 forças que jamais poderíamos nos libertar: escravos da nossa natureza, do pecado, escravos do mundo enquanto sistema e do adversário das nossas almas, Satanás. E mediante o sacrifício de Jesus, nós fomos libertos dessa tirania. E a única forma de você se arrepender dos seus pecados é através da pregação do Evangelho. Já dizia a Escritura: a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o perdão dos pecados ele é necessário porque o pecado levantou uma barreira intransponível entre Deus e o homem. O pecado quebrou o nosso relacionamento com Deus.
E por consequência nós fomos separados de Deus, a fonte de toda vida, de todo bem, de toda beleza. Isso é o escândalo do Evangelho. Que mensagem escandalosa! O escândalo do Evangelho é que a iniciativa da reconciliação não partiu do lado ofensor, mas do ofendido. Não foi o homem que foi até Deus buscar a reconciliação, porque o homem, por sua natureza, jamais daria um passo na direção de Deus. Mas Deus, olhando e vendo que o homem não poderia vir até Ele, Ele então manda o seu Filho vir ao nosso encontro. De modo que o Evangelho não é sobre o homem vindo até Deus, mas Deus indo ao encontro do homem. Essa é a boa notícia para nós. Se dependesse de nós, nenhum de nós daria um passo até Deus, mas Ele sempre vem em nosso auxílio. E terceira pergunta: o que o Evangelho exige? O Evangelho nos oferece algo, o que o Evangelho nós aprendemos e o que ele exige então? O Evangelho da graça oferece reconciliação através de Cristo, mas ao mesmo tempo ele exige que os homens se arrependam dos seus pecados e creem em Jesus Cristo. Primeira mensagem, primeiro sermão pregado por Jesus está registrado no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Está escrito lá: depois de João haver sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependimento e fé são as exigências do Evangelho. Deus ainda hoje continua chamando homens e mulheres ao arrependimento, a confessar, a abandonar os seus pecados e a confiar em Cristo. E a igreja precisa trazer isso à memória, porque é falta de amor não chamar homens e mulheres ao arrependimento. Agora vejam, nós precisamos também ter bom senso, irmãos. Pregar a verdade não é ser arrogante, não é sair por aí chutando as coisas, quebrando tudo, né? Dizendo, não, eu prego a verdade a qualquer custo. Já dizia o apóstolo Paulo: pregar a verdade em amor. Isso é o maior desafio para o cristão. Mas é necessário chamar homens e mulheres ao arrependimento. Seu vizinho, a sua vizinha, aquelas pessoas que estão ao seu redor. Porque veja, há muitas pessoas que estão passando por dificuldades nas mais variadas áreas da vida. Enfermidades, problemas financeiros, problemas com os filhos, problemas com a família. Essas coisas todas são reais e elas são terríveis e elas impõem muitas dificuldades na nossa vida. Mas ouça, o que as pessoas mais precisam é se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, porque elas podem ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. E a pergunta de Jesus é a seguinte: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Houve um homem chamado Jonathan Edwards que ele diz assim: a aparição de Jesus na Galiléia traz o alvorecer de uma nova época que exige arrependimento e fé. E esse registro escrito da vida de Jesus é em si mesmo chamado do Evangelho. Portanto, esse mesmo Jesus que venceu o sepulcro na ressurreição dentre os mortos é agora o Senhor vivo em operação na igreja e no mundo, chamando as pessoas ao arrependimento. O Evangelho, irmãos, é mais do que um conjunto de verdades, é mais do que um conjunto de crenças. Ele é uma pessoa. O Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. E esse reino que é inaugurado por Deus está corporalmente presente em Jesus Cristo de Nazaré. Thomas Watson, para citá-lo mais uma vez, diz assim: fé e arrependimento são as duas asas as quais os salvos voam para o céu. Caminhando para a conclusão, eu queria contar a história de um homem chamado Lew Wallace. No século XIX, um oficial do exército norte-americano, um diplomata, governador do Novo México, ele odiava o cristianismo. Ele não suportava os cristãos.
E a sua animosidade ali não era velada, como muitos ainda hoje fazem. Há muitas pessoas que têm ânimos exaltados contra o Evangelho, mas mantém velada essa animosidade. Não, era explícita desse homem. Ele ridicularizava a Bíblia, não demonstrava temor, zombava de Deus, e tudo que estivesse ao seu alcance ele fazia para prejudicar os cristãos. Ele era conhecido como um ateu que questionava a fé e dizia não entender como uma pessoa inteligente poderia aceitar o cristianismo como sendo verdadeiro. Essa era a pergunta desse homem. Em uma das suas empreitadas contra o Evangelho, ele teve a ideia de escrever um livro para desmascarar a farsa do cristianismo. Um homem inteligente, dado aos estudos, à leitura. E então ele se debruçou e começou a pesquisar. Por onde vocês acham que ele começou? Pelo Evangelho de Jesus segundo Marcos. Vejam como Deus faz as coisas. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E à medida que esse homem lia o Evangelho, seus olhos começaram a ser abertos. E ele foi convertido lendo as Escrituras. E esse homem passou por uma mudança tão profunda, tão intensa, que ele se transformou em um arauto da graça falando do Evangelho de Jesus Cristo. E ele registrou as seguintes palavras no seu diário. Ouçam. Comecei a escrever um livro para provar que Jesus Cristo nunca existiu. E quando me dei conta, estava provando que ele de fato existiu. Tal convicção tornou em mim uma certeza absoluta. Ao estudar o seu caráter, não tive mais dúvida ser o Filho de Deus. E assim abri totalmente o meu coração a Ele. A palavra de Deus é verdadeira e nos conduz a Cristo. Lew Wallace. Vejam como são as coisas. Tal como Marcos, aquele homem que fracassou no início da sua jornada, o Senhor fez desse homem aqui também um notável instrumento. Lew Wallace publicou um livro em 1880 chamado Ben-Hur, um conto sobre o Evangelho. E esse livro tem uma linguagem poética sobre o Evangelho. Posteriormente, esse livro foi adaptado e virou um filme para o cinema. Ganhou 11 estatuetas do Oscar. Tenta imaginar, um clássico. E muitas pessoas foram alcançadas por Evangelho lendo o livro ou assistindo o filme. E a conversão desse homem, como a conversão de tantos outros na história, só foi possível porque teve uma origem, um começo, um princípio. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A pergunta que eu tenho para você nessa noite, caminhando para o final: aonde vai começar a sua história com Cristo? Onde será o princípio dela? Que o Senhor nos ajude e nos dê graça para que nós possamos de fato receber a Cristo como Salvador, colocando o nosso arrependimento diante dele, e que seja gerada em nós uma fé genuína. Amém? Vamos orar e na sequência cantar mais uma música de louvor e adoração ao nosso Deus. Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome é sobre todos os nomes e domínios.